Your show will go live in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Lost Hope Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria avisar vocês o seguinte, que todas as comunicações com o site www.seminariodefilosofia.org ou com este programa devem ser feitas com cópia para o seguinte e-mail: roxane com x.andrade@gmail.com. Muito obrigado. Aqui o Júlio Tonhetti me manda uma questão interessante, mas que caberia melhor no seminário de filosofia mesmo. Ele manda um texto aqui no professor Riccieri do ITA, onde ele faz uma interpretação da sentença de Descartes, penso, logo existo, e compara com os Lusíadas de Camões, com Shakespeare, né? E com Galileu. Eu não vou poder, evidentemente, comentar a coisa inteira, né? Mas só um pedacinho aqui. Como exemplo de interligação de áreas de ensino, podemos fazer um paralelo entre a literatura e a físico-matemática. Camões, nos Lusíadas, 1597, quando narra a viagem épica de Vasco da Gama às Índias, escreveu, aspas, que não há coisa a qual, natural sendo, que não queira perpétuo o seu estado, fecha aspas. Sem dúvida, essa conclusão sobre o gênero humano é uma versão do princípio de inércia que Galileu, 1638, registrou. Todo o corpo em repouso ou em movimento uniforme tende a perpetuar o seu estado sem nenhuma força atuar. Fecha aspas. Nesses dois casos, não importou o objeto da análise, pois ambos concluíram a mesma lei observando fatos distintos. Galileu extraiu sua conclusão analisando racionalmente o comportamento cinemático das esferas rolando sobre planos inclinados, enquanto Camões concluiu seu pensamento observando o comportamento humano. E, ora, embora essa analogia seja até interessante, ela historicamente está completamente errada. Porque o fenômeno a que Camões está se referindo é a perseverança da coisa no seu ser, na sua própria natureza. Quer dizer, uma coisa não muda de natureza. E isso Camões tirou diretamente de Aristóteles. Não tem absolutamente nada a ver com o princípio de inércia, né? O princípio de inércia se refere apenas ao movimento e diz que um corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, tende a ficar na mesma posição, sem nenhuma força atuar. Uma coisa realmente não tem nada a ver com a outra. Aliás, o princípio de inércia, ele pressupõe o outro princípio, quer dizer, a perseverança no ser é evidentemente uma condição básica sem a qual a lei do movimento retilíneo uniforme não poderia se verificar. Mas a analogia está muito mal feita aqui, né? Então não precisamos analisar as outras comparações. Infelizmente, a comparação do professor Riccieri não funcionou. Mas passemos a outra coisa mais edificante, que o governador do Rio, Sérgio Cabral, fazendo a apologia do aborto, perguntou assim, quem não teve uma namoradinha que teve que abortar? Ora, seu Sérgio Cabral, né? Quem não teve um parente que levou uma propina?
né? Quem não teve um parente que deu um desfalque, né? Quem não teve um parente, um tio ou um pai que batia na mulher todos os dias, né? Ou não precisava bater todos os dias, batia uma vez por semana, uma vez por mês, né? Então, quem não teve alguém que não na família, alguém que não trapaceou, roubou, mentiu, etc, etc. Todo mundo teve isso, Sérgio Cabral. Né? Então, eis aí o exemplo. Né? Eu não creio que a sua família seja uma exceção. Né? Aliás, o senhor mesmo. Né? Por exemplo, na minha família tem uma coisa que na sua. Não, na minha família falta uma coisa que na sua tem. Por exemplo, eu não me lembro de ninguém na minha família, se prevalecendo um cargo de governador, tentasse atemorizar um menino de 17 anos que foi lhe fazer uma pergunta em público, como aconteceu naquela quadra de esporte no Rio de Janeiro. Chega lá um menino e diz, a quadra de tênis não está funcionando, seu governador. E daí o governador diz, seu palhaço, seu isso, seu aquilo. Né? Humilha um pobre garoto em público, se prevalecendo da sua condição de governador e da presença do presidente da República. Quer dizer que para atemorizar um moleque de 17 anos precisa dois. Né? Dois Sérgio Cabral, ou dois Lula. Isso na minha família não tem. Então você não pode dizer quem é que não tem um Sérgio Cabral na família. Ah, não, poucas famílias têm. Graças a Deus, poucas famílias têm um Sérgio Cabral. Um merda como você, Sérgio Cabral, outro merda como esse presidente, poucas famílias têm. Na minha família, que eu saiba, olha, teve gente que trapaceou, teve gente até que roubou. Teve um primo meu que fumava maconha, né? E naquela época a moda era pegar, né, encher a cabeça de maconha, roubar um automóvel, né, dar umas bandas com o automóvel, pegar umas garotas, fazer uma festinha e depois largar o automóvel em qualquer lugar. Fez isso uma vez, duas vezes, três vezes, na terceira foi parar na cana. Né? Agora, não era um covarde, nunca foi um covarde. E também depois se regenerou, parou com essa porcaria, né, parou de fumar maconha e nunca mais roubou porra nenhuma. Né? E a gandaia com as garotas continua, mas por meios lícitos. Agora, gente como você, quer dizer, adulto que sai atemorizando moleque, na minha família não tem, eu garanto pra você, não tem nenhum. Eu nunca vi. Minha família não tem um covarde da sua marca. Agora o pessoal também tá. Também o comentário aqui do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo ficou indignado com o cara. Mas um cara como o Sérgio Cabral, o Reinaldo, você não pode ficar indignado. Indignado é quando uma pessoa se comporta abaixo do nível de dignidade que você espera dela. Ora, o Sérgio Cabral é um bosta, todo mundo sabe, ninguém espera coisa melhor. Se o Sérgio Cabral fizer um ato de generosidade, de grandeza, de coragem, aí sim, eu posso até ficar bravo com ele, dizer, ô Sérgio Cabral, você me decepcionou. Não é isso? O Lula, o dia que o Lula disser alguma coisa que faça sentido, né? Eu dizer, pô, Lula, você está me desorientando agora, porque eu acostumei com o seu estilo, né? Só sai merda quando você abre a boca, agora de repente está falando um negócio sensato, a gente fica até meio assustado, achando que você está tramando alguma. Né? Então a gente não pode ficar. A indignação, infelizmente, ela se tornou moda. Né? O sentir-se indignado, em primeiro lugar, é ou uma expectativa errada que você tem com relação ao outro, ou é vaidade, quer dizer, você acha que foi tratado abaixo da sua dignidade. Né? Eu tenho um monte de cara que escreve de vez em quando, me chama de filha da puta, de viado, do caralho, de fascista, da puta que eu pariu, né? Eu não fico indignado jamais. Eu não espero que eles façam outra coisa. E nem eu acho que eu mereço um tratamento muito melhor. Pode me xingar do que quiser, eu não estou ligando, entendeu? Eu acho que é normal. Jesus Cristo não levou cuspida, não foi xingado, não foi chutado, etc. O que é que eu tenho melhor que ele? Nada. Então, quer dizer, vocês sofrem injustiça, sofrem humilhação, é a coisa mais natural do mundo. Né? E a gente, desde pequeno, deve aprender a se tornar insensível, jamais se sentir ofendido, mesmo quando o foi. Tá? Ao contrário, tem que levar tudo na esportiva. Levar na esportiva não quer dizer que você não vai reagir, ao contrário. O sujeito bate em você, você vai bater nele, mas não porque ficou indignado, você vai bater nele por prazer, meu filho, por prazer. Porque é gostoso. Eu tinha um amigo, Otto, que ele batia nas pessoas e falava assim, confessa que é um bosta, confessa que é um bosta. Daí o cara confessava e parava de bater. Não é gostoso. Né? Então, a gente deve fazer as coisas com espírito,
com bom ânimo, você está entendendo? Tudo com bom ânimo, até para responder xingamento. Aí se a gente responde com bom ânimo, em vez de ficar indignado, a gente responde de uma maneira muito mais cruel e fere o sujeito muito mais, entendeu? E para que ficar bravo? Deixa o outro ficar bravo, pô, ele que tem um infarto no seu lugar. Eu aqui nunca fico bravo, às vezes eu finjo que estou bravo, entendeu? É só para efeito dramático, eu não estou bravo com ninguém, pô, é? Aliás, assim, quando falta alguém me xingando, até né, às vezes eu sinto saudade. Cadê aqueles caras do tempo do imbecil coletivo? Não tem mais, pô, né? Agora, aqui cada coisa, rapaz. Apareceu então no Wikileaks que o Obama usou de espionagem, ameaça, chantagem, suborno para conseguir apoio para suas políticas de aquecimento global. Ora, essas políticas são contra os Estados Unidos. É o negócio de fazer o tal de imposto mundial, né? De fazer as nações ricas pagarem pelo fracasso dos outros. Quer dizer, como se o sucesso delas fosse um crime, né? Então, o cara faz uma política ecológica anti-americana e ainda usa de meios ilícitos e criminosos para impor. Quer dizer, olha, Obama é outro também, porque não há palavras, né? Outro dia estava entrevistando ele e o Clinton e, de repente, ele se sentiu um pouco humilhado, lá do Clinton tá roubando o show, e foi embora para casa, né? Como diz meu cunhado, faz que vai cagar e se manda, né? Ficou com vergonha e saiu, e o Clinton continuou lá, impávido colosso. Oh, o Clinton é profissional, o Clinton é um político com experiência. Claro que também é um ladrão, mentiroso, etc, etc. Mas ele é alguma coisa. Agora, Obama, eu digo desde o começo, Obama é nada, nada, nada. É um moleque de recado. É um pau mandado do George Soros e não é mais nada. Ele não decide porra nenhuma. Tá? Se ele faz um negócio errado, chega lá o George Soros, põe o pino na mesa, né? O Obama, sim senhor, né? Bate continência pro cara. Ele não é de nada, porra, né? O pessoal fala, não, o Obama é um grande orador. Não, ele é um grande leitor de teleprompter. Deixa ele ser o teleprompter, ele não consegue fazer nada. Quer dizer, é apenas um ator. O cara totalmente vazio. É incrível aqui, para chegar ao ponto de eleger um cara desse, um país tem que estar numa crise intelectual e moral muito profunda. Não? Quer dizer, quando perde a capacidade de discernir, até esteticamente. Você ouve o Obama falar, você sabe que aquilo é vazio. Né? Porque um cara que sempre tá falando com voz impostada, sempre posudo, está sempre solene, é claro que é falso, meu Deus do céu. Né? Um homem de verdade fala com o público do jeito que ele fala em casa, como falava Ronald Reagan. Né? Como fala Abraham Lincoln. Leia os discursos do Abraham Lincoln. O discurso do Abraham Lincoln, metade do discurso era piada. Ele não falava com solenidade, não era impostado. Ele tinha, vamos dizer, a naturalidade, bom humor de quem faz o que acha que é verdadeiro. Agora, o Obama não é que ele está mentindo, o Obama não acha nada, o Obama lê o script que lhe mandam. Agora aqui, olha que negócio. A gente não sabe nem para onde olhar, é tanta merda acontecendo ao mesmo tempo. Olha aqui o que me mandaram. Uma imagem incluída em uma prova para a primeira série do ensino fundamental provocou um escândalo em uma escola municipal de Curitiba. A ilustração com conotação sexual inadequada para crianças será objeto de investigação por parte da Secretaria Municipal de Educação. Na imagem aparecem galinhas com as cloacas arrombadas, sendo alimentadas por um fazendeiro com um órgão sexual imenso embaixo do macacão, com o título de Fazendeiro Solitário. Ora, mas não é o presidente da República que diz que tem saudade do tempo em que os meninos do Nordeste, diz ele, eu não acredito, enrabavam jumentas e cabritas, né? Por que as jumentas e cabritas podem e as galinhas não podem? O que vocês têm contra as galinhas, pô? Né? Então, o direito de ser enrabado é do país inteiro e está sendo exercido, e acho que ninguém tem do que se queixar aí. Todo mundo está levando. Não é isso? Então, as galinhas também, isso é uma realidade, né? E as criancinhas já devem ser informadas disso, porque depois das galinhas vêm elas. Se vocês têm alguma dúvida, perguntem ao ministro da Educação, Fernando Haddad, ou à próxima ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, né? Que eles acham o seguinte: esse pessoal,
eles acham que não há nenhuma diferença assim, de valor e de dignidade, né, entre você, um homem, depositar o seu sêmen no ventre da mulher e gerar uma criança que depois, né, será o símbolo do amor dos dois e uma responsabilidade para a vida inteira, e o sujeito depositar o mesmo sêmen no cu do vizinho, onde o sêmen se misturará à merda e será jogado na privada. Eles acham que é a mesma coisa, né? Eu até acredito que no caso deles tenha sido a mesma coisa. É isso. Eu acho que gerar um Lula, ou gerar uma Maria do Rosário, ou gerar um Fernando Haddad, tá certo? E comer o cu do vizinho, eu acho que são coisas moralmente, né, niveladas. E eles acham isso, eles juram isso, e aqui não se desmente ninguém. Né? Isso quer dizer que se o seu pai, em vez de comer a senhora sua mãe, né, comesse lá o jardineiro, o leiteiro, né, e daí sai o leiteiro, faz cocô, tá certo? O resultado não seria muito diferente daquilo que realmente foi. E que está aí à vista, né, e a olfatação de todos. Então, a pessoa que não consegue distinguir essa diferença de valor, ela está gravemente lesada do ponto de vista intelectual e moral. Na mais branda das hipóteses, essa pessoa é imatura. Lula é um sujeito moralmente imaturo, Fernando Haddad é moralmente imaturo, Juca Ferreira, ministro da Cultura, moralmente imaturo, e Maria do Rosário é moralmente imatura. Vocês viram a reação dela ao negócio do Bolsonaro. Ela chega e chama o cara de assassino, de terrorista. Ele responde com um adjetivo muito mais brando, que é vagabunda. É? Não é isso que... Veja a gravidade da coisa. Chamar o senhor de assassino e chamar de vagabundo. Não é isso? Aí a mulher sai chorando. Ai, o que é isso? O que é isso? Quer dizer, ela tem uma reação que mostra que ela não entende o que ela mesma faz. Ela não entendeu a gravidade do que ela falou para o outro e ela exagera a gravidade daquilo que ela ouviu. Quer dizer, é uma autovitimização histérica. Histérica. Esse é um quadro histérico nítido, 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 nítido. Imagina, se eu chego no sujeito e dou um tapa nele. Ele pega e me vira um palavrão. E daí eu fico indignado. Ah, que coisa horrível, me xingou. É o que essa mulher fez, porra. Note o tipo de gente que vocês estão pondo no governo brasileiro. Vocês estão entregando o destino do país, o destino das nossas crianças, na mão de pessoas imaturas, neuróticas, às vezes psicóticas, gravemente lesadas do ponto de vista intelectual e moral. Pessoas às quais eu não entregaria, se eu tivesse um posto de gasolina, eu não entregaria um posto de gasolina para gente como Sérgio Cabral, Lula, Maria do Rosário, Fernando Haddad. Fernando Haddad, então, é uma vergonha, o homem que não sabe falar cabeçalho, pô, ele fala cabeçalho. O que é isto, porra? É que nem o Emir Sadr, o supremo intelectual do PT, que escreve Getúlio com LH. Agora, esse pessoal todo é vítima de si próprio, porque eles inventaram esse método de alfabetização sintética, copiaram aí do Jean Piaget, Vygotsky, o caralho, né? E aquele negócio, não pode soletrar, você tem que pegar a palavra inteira, né? Olhar a palavra assim, no visual, captar o sentido dela magicamente. Ninguém aprende a ler por este sistema, porque a língua, meu filho, a língua não se compõe de palavras, a língua se compõe de fonemas. Hein? Se a língua fosse fazer as palavras uma por uma, meu filho, não teria completado a primeira língua hoje, até hoje. Estaria lá o homem de Neandertal, né? Tentando. Se não fosse o sistema fônico, não tinha palavra, porra. Então o que você tem que aprender, em primeiro lugar, não é palavra inteira, é fonema, sílaba. Ah? Tá certo? Então, antigamente você aprendia toda a divisão de sílaba, aprendia as letras uma por uma e ia montando a coisa aos poucos. E gradativamente você ia pegando as articulações entre os sons do idioma. Né? Então você tinha, como diz Dante, a gramática é a construção material da linguagem. Então a construção material se constitui eminentemente de sons. Esses sons em si mesmo não fazem sentido algum. Vamos dizer, o sentido é montado em cima do sistema fônico. Tá? Agora, se não pegou o sistema fônico, meu filho, a sua apreensão de sentido será deficiente pelo resto da sua vida. Quer dizer que esses caras eles se analfabetizaram a si próprios, a seus filhos e netos,
Tá certo? E também a quem não pediu para ser submetido a esta merda, porque eles querem aprender assim, querem estudar assim, que façam, que imponham lá para suas famílias, tá entendendo? Mas impuseram para todo mundo. Então, todo mundo que tem, vamos dizer, de 50 anos para baixo, todo mundo foi mal alfabetizado no Brasil. Todo mundo, sem exceção. A não ser aqueles que tiveram, vamos dizer, a sorte de sair para um país onde ainda existia, né, um ensino de linguagem na base tradicional. Aqui nos Estados Unidos, a gente vê que até hoje, com todas as mudanças desastrosas que houve no ensino, o ensino da linguagem ainda é bastante eficiente. O pessoal é obrigado a ler um montão de coisa, a fazer ditado, né? Ditado é considerado uma imposição autoritária. A criança tem que fazer uma criatividade, ela tem que, né? Chega lá na escola, ela já tem que escrever Hamlet ou os Lusíadas na primeira, para não reprimir a criança. Né? Onde já se viu ficar ensinando fonema, ora, porra, né? Que humilhação ensinar fonema para criança. Né? Então, resultado. Se a pessoa não tem o ouvido afinado para todas as distinções e articulações de fonemas, a leitura dela vai ser deficiente por causa disso, mesmo que ela adquira alta cultura. O sujeito pode estar lendo Kant, ou Goethe, ou Shakespeare. Né? A compreensão dele ainda será deficiente. Então eu recomendo às pessoas, falar, olha, você é professor universitário, você é jornalista, etc, etc. Né? Você vai, claro que você vai ter que adquirir a cultura superior, mas também você vai ter que voltar atrás e aprender a tomar ditado. Aprender, por exemplo, a copiar um texto. Porque, veja, o ensino na Idade Média, que começava aos 14, 15 anos, que eu acho certo, né? Ele, em primeiro lugar, ensinava o sujeito a copiar um texto. Copiar ou de outro texto, ou copiar por ditado. E ficava naquilo anos a fio. Como se faz na China até hoje. Por que você acha que a garotada chinesa, em todo lugar que vai o chinês, ele tira os primeiros lugares nas universidades, na escola média, etc. Por quê? Porque aprendeu assim desde o início. O sujeito, para começar, vamos dizer, para ele dar um peido em língua chinesa, para ele dizer, mãe, quer um sorvete, ele tem que aprender 5.000 fonemas, aprender de cor. E daí o pessoal vem, os teóricos, falam mal da decoreba. Digo, olha aí, meu filho, a decoreba chinesa como rende. Agora vocês, com as suas teorias científicas idiotas, tá entendendo? Criado para Piaget, eu já mostrei que Piaget é um cretino sobre vários aspectos, embora não seja cretino sempre, mas comete cretinices assim, imperdoáveis, vamos dizer, imperdoáveis num professor de ginásio, quanto mais num sujeito que pretende ser o educador da humanidade. E como educador, a Piaget tem que ser jogado no lado do lixo. Né? É verdade que depois veio o Feuerstein, deu lá uma recalchutada no Piaget, até está funcionando um pouquinho. Mas não se iludam que a mera aquisição de cultura superior vai corrigir deficiências de base que estão na sua apreensão auditiva dos fonemas. Não vai corrigir, você vai ter que voltar lá e aprender tudo. Porque vocês estão que nem um garoto que aprendeu a andar de bicicleta antes de aprender a andar a pé. Sempre vai ter um problema de movimento, né? Então um dia você vai ter que descer da bicicleta, meu filho, e aprender a andar a pé, né? Como todo mundo, ou como o chinês lá, aprendendo fonema por fonema, humildemente, anos a fio, decorando, porque, veja, inclusive as pessoas às vezes reclamam, né? Elas querem a explicação do sentido das leis da gramática. Meu Deus do céu, as leis da gramática não precisam fazer sentido. Elas são, vamos dizer, são articulações consolidadas pelo costume, pelo geral, ao longo dos tempos, e você tem que decorar isso para você poder entrar no jogo. Então, vamos dizer, as peças materiais do jogo não fazem sentido em si, mas você pegar um jogo de xadrez, né, a peça pode ser feita de madeira, de marfim, de ferro, de plástico, do raio que eu parta, e pode ter 1000 formas diferentes. As formas não têm que ter sentido. Eu, outro dia, tenho aqui uma amiga, a professora Margarita. Na casa da Margarita tem lá um jogo de xadrez que você construiu com peças de automóvel, com arruelas, né? Porcas, parafusos e arruelas. E ficou legal, né? Nada se parece com nada. Né? Você olha o cavalo se parece tanto com o cavalo quanto com o colibri. Mas está no lugar certo, então funciona.
Então, o substrato material da linguagem, meu filho, ele não precisa fazer sentido. O sentido é o que você vai obter a partir da montagem fônica. Daí você pega o sentido. Né? Então, do mesmo modo, por exemplo, você pegar uma melodia na música. Meu filho, se você pegar um violino e examinar a construção material do violino, por tudo quanto é lado, você não vai achar melodia nenhuma. Então, primeiro tem que construir o violino, meu filho. Não adianta você, né, estudar, conhecer todas as músicas, todas as melodias mais maravilhosas do violino, se não tiver o violino materialmente. E a construção material do violino não obedece às mesmas leis da construção da melodia. São coisas completamente diferentes. Então, quando o pessoal começa a se revoltar contra a gramática porque ela é arbitrária, é a mesma coisa que o sujeito está reclamando, né, de que o violino dele não obedece à teoria musical. Que a madeira do violino é insensível à teoria musical dele. Quer dizer, é uma coisa de uma burrice fora do comum. Meu filho, não tem outro jeito. O substrato material da linguagem tem que ser aprendido por decoreba mesmo. E quanto mais fonemas você decora... Estava aí outro dia o professor Luiz Faria explicando isso aí pela milésima vez. Tá certo? Quanto mais fonema a criança aprender de cor desde o comecinho, melhor para ela depois. Agora, todo esse pessoal, Fernando Haddad, Emir Sader, né? O Lula não, porque o Lula nunca foi alfabetizado, mas todos eles foram alfabetizados por esse método e emburreceram para sempre. Não consegue fazer uma frase, né, que faça sentido, meu Deus do céu. Então, alô, quem é? Tem alguém na linha aí? Sim, boa noite, Olavo. É Ronaldo, São Paulo. Tudo bem? Olavo, tudo bem? Há umas 2 semanas você comentou algo sobre o LaRouche, né, o Lyndon LaRouche. Ele coloca como sendo um grande problema do mundo esse tal de Inter-Alpha Group, o grupo de bancos europeus, Império Britânico. Como você... Olha, ontem mesmo eu fiz uma extensa gravação sobre esse problema de nova ordem mundial, né? Mostrando, entre outras coisas, o seguinte: existem vários esquemas globalistas concorrentes. Agora, o sujeito que pela primeira vez ele perfura a superfície dos acontecimentos e descobre um esquema de poder por trás, ele acha que descobriu a pólvora, ele acha que sabe tudo. Eu digo, não, continua escavando que você vai descobrir outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e você vai ver que o negócio é muito mais complicado do que você está imaginando. Então, o Lyndon LaRouche descobriu esse esquema e quer explicar tudo a partir dele. Né? Quer dizer, até o que Stalin fez ou Mao Tse Tung fez vai ter que ser explicado por causa do que um banco de Nova York queria. Isso é coisa de maluco. Isso, vamos dizer, tem uma imaginação, uma fantasia hipertrófica a respeito do poder do dinheiro. Claro, o dinheiro é uma modalidade de poder, mas não é a única. Meu filho, qualquer sujeito que já foi assaltado na rua sabe que o pobre armado tem mais poder do que o rico desarmado. Qualquer um sabe. Não é isso? Então, existem outras formas de poder. Outra coisa, o rico existe eminentemente para ser roubado e engabelado por intelectuais, que tomam o dinheiro dele para fazer o que eles querem e ainda o cara agradecer. Quem é que não sabe isso? Então você tem aí pelo menos 3 modalidades de poder. Você tem o poder do dinheiro, o poder das armas e o poder da enrolação, a famosa embromation. Né? Eu acho que dos 3 o mais perigoso é a embromation. Ao longo dos tempos, a embromation move o mundo. O problema com a embromation é o seguinte: você engabela a sua geração inteira, como fez Jean-Jacques Rousseau, tá certo? E você não chega a exercer o poder pessoalmente. Você cria o poder para a próxima geração de intelectuais. E você morre pobre e ferrado. Então o poder dos intelectuais não é tão direto, não é tão pessoal, mas ele é muito eficiente a longo prazo. Então, agora, pessoa como o Lyndon LaRouche, conhece fatos, ele tem, vamos dizer, uma rede de informantes no mundo inteiro, um arquivo fenomenal. Então, como fonte de informação, é até muito bom. Mas as teorias dele, as explicações dele, às vezes chegam a ser o inverso da realidade. O inverso. Ele chegou a escrever, por exemplo, que a ciência... Como é? Não, ele fala do Brasil. O Brasil está sendo explorado pelos bancos, a
meta de 103. Está mesmo, aí está certo, com relação ao Brasil está certo. Agora, o cara ter diagnosticado uma situação local corretamente, não quer dizer que a visão geral que ele tem do processo histórico está certa. Eu não estou dizendo que tudo que o LaRouche diz está errado. Não, eu estou dizendo que a teoria geral, os esquemas gerais de interpretação dele são errados, são inadequados. Mas não quer dizer que ele erre sempre. Né? Por exemplo, tudo que ele divulgou a respeito desse movimento ecológico na Amazônia, a quem servia, quem está financiando o negócio, quem está ganhando, tudo isso é certo, é verdadeiro. Então, estou falando, como fonte de informação, às vezes é muito bom. Agora, como teórico, como pensador, ele é chinfrim, ele é um amador, é um menino. Tá, agora, acha que é um gênio fantástico. Né? Ele tem projetos educacionais para toda a humanidade. Né? Eu tenho, por exemplo, um projeto educacional para mim mesmo e para os meus alunos. Se der certo entre nós, muito bem. Pode ser que amanhã ou depois sirva para outras pessoas também, mas não pretende educar a humanidade. Né? Ora, Aristóteles nunca pretendeu educar a humanidade, ele pretendeu educar os alunos do liceu. Né? Ver se ele forneceu alguma fórmula educacional para a humanidade inteira. Agora, o LaRouche oferece. Ele oferece uma fórmula para a educação mundial, para a economia mundial, para a cultura mundial, para a política mundial. Ou seja, é mais um revolucionário de merda, um cara que acha que tem a solução de todos os problemas, quando não tem nem mesmo a solução do problema fiscal dele próprio. Nos Estados Unidos ele quer, a solução para ele é reimplantar exaustível, né, a legislação bancária que havia. Pode ser que para certos lugares e certas situações isso funcione, mas assim como o diagnóstico dele, em linhas gerais, está errado, então a terapêutica também está errada. O que não quer dizer que esteja errada sempre. Né? Por exemplo, tem um tempo que ele fazia muita apologia, não sei se ele continua, do economista alemão Georg List, que tinha a teoria do Estado autárquico. O Estado tem que ser totalmente autônomo. Né? O filósofo Fichte, né? Johann Gottlieb Fichte, também defendia a mesma ideia. Bom, esses caras eram um grande gênio, mas não quer dizer que fosse acertar em tudo, tanto que jamais existiu Estado autárquico algum. Né? Quer dizer, um Estado que não depende dos outros para absolutamente nada. O que é isso, pô? Isso é utopia. Tá bom, obrigado. Obrigado eu pela sua colaboração. Peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô? Alô? Alô, professor. Sim, eu. Professor Olavo? Eu. Professor Olavo, Anderson de Recife. Tudo bem? Anderson de Recife. Bom, professor, eu queria fazer uma pergunta, professor, a respeito de literatura, que trata desse tema sobre o ambientalismo aí, sobre toda essa mentira envolvendo o global, mentira do algoritmo. O que é que o senhor teria de literatura para indicar para isso? O melhor livro que se escreveu a respeito é L'Empire écologique, o Império Ecológico, Pascal Bernardin. Eu até gostaria que esse livro fosse traduzido. Eu não sei se tem uma versão em português na internet. Pascal Bernardin, escreve Bernardin, com N no final. Pascal Bernardin. E o livro L'Empire écologique, o Império Ecológico. Mas tem muita coisa, a bibliografia é imensa, mas se você entrar ali pelo Pascal Bernardin, você já vai pegar um monte de dicas de bibliográfica dali mesmo. Mas livro assim, geral, de interpretação da coisa, eu não conheço outro melhor. Essas coisas são complicadas, porque eu não consegui entender autossucesso. Eu sei que, na verdade, não tem uma coisa certa, mas eu não consegui entender quem é que se beneficia exatamente. Peraí, a sua voz está chegando entrecortada. Você fale, por favor, bem alto e mais devagar. O que a gente não consegue entender, professor, que acontece que quem é que sai lutando com essa ambientalista? Quem é que sai lutando com despejar essa mentira na cabeça das pessoas? Ué, mas é muito simples. Para quem financia o processo é quem sai ganhando. Aí, nesse ponto, a gente é obrigado a concordar com o LaRouche, o Império Britânico tem altos interesses nesse negócio. Entendi. Então, professor, até logo.
Até logo, obrigado pela colaboração. Agora, tá aqui, ó. Dona Maria do Rosário defendendo a homoafetividade. Eles não podem falar de homossexualismo porque é pejorativo, né? Agora, heterossexualismo não é pejorativo, né? Agora, por que, né, que... veja, por exemplo, no que consiste, vamos falar o português claro, no que consiste a homoafetividade masculina, né? Consiste em um comer o cu do outro, meu filho, consiste na boa e velha sodomia, você está entendendo? É o coito anal. O ato homossexual só se consuma no coito anal ou no coito oral. Quer dizer, ou você vai dar, ou você vai comer, ou você vai chupar piroca. O que isto tem de tão nobre e elevado que ninguém possa falar mal? Eu não consigo entender, né? Agora, na verdade, não há o que entender. Porque a distinção que eu estava fazendo no começo, quer dizer, entre um ato que é a própria base da existência humana e o outro que, no máximo, vamos dizer, na mais branda, na mais tolerante das hipóteses, né, deve ser considerado um ato lúdico, né? Só serve para que serve o sujeito dar o cu? É divertimento, ele acha que é divertimento, não serve para mais nada, não vai gerar um ser humano, não vai fundar uma família, né, que vamos fundar uma família por via anal, meu filho. Nunca ninguém conseguiu, se você conseguiu, você é prêmio Nobel. Não é isso? Então, veja, o ato sexual entre o homem e a mulher, ele se prolonga na existência ao menos possível de um ser humano. É por isso que a igreja sempre proibiu o ato onde a possibilidade da geração seja cortada. Porque aí não é um ato sexual que se completa. Você vê, quando você vai para a cama com a sua mulher, meu filho, todas as gerações dos antepassados estão lá presentes. E muitas gerações futuras estão lá presentes também. Quer dizer, é um ato que tem uma dimensão cósmica. Agora, meu filho, você comer o cu do outro, dá o cu pro outro, termina ali mesmo, né? Na privada, porra. Não vai passar dali. Se você gosta, bom, muito bem, faça. Eu nunca abri minha boca para falar mal da conduta sexual de quem quer que fosse, porque eu considero que a minha liberdade de não ter opinião a respeito de alguma coisa é um verdadeiro dom divino. Quando as pessoas perguntam assim, o que você acha de gay? E eu posso dizer, não acho nada, ou não sei. Você não imagina como isso é gostoso, né? Se você está aí dando cu, por exemplo, adquire esse outro vício meu, né? Não ter opinião sobre alguma coisa, talvez você até pare. Perdão, não pode. Se o cara começou a dar, ele tem que continuar pelos séculos dos séculos. Se você tentar ajudar o sujeito a parar, mesmo que ele peça, o sujeito fala, eu estou cansado disso, não aguento mais. Não, tem que continuar, porque senão a Maria do Rosário veio aí e acusa nós de homofóbico. Não viu o que fizeram com a psicóloga Rosângela Justino? Que excluíram a mulher da profissão? Por quê? Porque o paciente queria deixar de ser homossexual, ela estava ajudando. Agora, se você quiser, eu quero deixar de ser heterossexual, eu estou lá com medo da minha mulher, tá certo? Mas estou cansado disso, sabe? Já faz 50 anos, decidi mudar de ideia. Você gosta de dar o rabo ou comê-lo? Não, não gosto, mas eu quero mudar. Daí o psicólogo é obrigado a ajudar. Agora tive outra ideia, quero fazer outro negócio, né? Não sei nem se eu gosto, mas quero fazer. Então, é uma coisa de uma arbitrariedade, tá, e de uma infantilidade monstruosa. Porque infantilidade é para criança, porra. Agora vem essa mulher com essa coisa de homoafetividade. Como a homoafetividade? Quer dizer, é uma manifestação afetiva. Se fosse somente afetiva, não haveria homossexualismo nenhum. Só há homossexualismo onde existe ali o coito anal oral entre pessoas do mesmo sexo, senão não há nada. Quer dizer, homoafetividade. Homoafetividade existe entre eu e meu filho Pedro, nem por isso nós vamos pra cama, porra. Né? Entre eu e meu pai, né? Eu, meu tio, eu, meu avô, né? Eu, meus amigos. Agora vou ter que dar para todos eles, ou comer todos eles? Que porra é essa? Para provar que tem homoafetividade? Que brincadeira é essa, mulher? Você não entende nem a palavra que está usando, né? Agora, vocês vejam que essa política homossexualista está sendo imposta contra a vontade expressa da população. A população não quer saber desse negócio de casamento gay, como não quer saber de abortismo. Porém, existem truques administrativos. Se você não consegue aprovar a lei no Congresso, o que você faz? Você faz uma portaria ministerial que torna aquilo obrigatório
não por lei, mas por um mero mecanismo administrativo. Como, por exemplo, né, o INPS agora vai reconhecer o casal homoafetivo, né, isso, como unidade familiar. Eu digo, meu filho, não há unidade familiar se não existe a possibilidade teórica da geração. Tanto que a esterilidade ou impotência é motivo de divórcio. A mulher casou, chega na vai para a cama, o peru do cidadão não levanta. Ela é obrigada a ficar com o sujeito o resto da vida? Não, ela chega lá, vai no juiz, anula o casamento, vai na igreja, né? Manda requerimento para o Vaticano, fala, casei, mas os daí descobriu que o sujeito é impotente, não está anulado o casamento. Se a geração não fosse da própria natureza do casamento, então a impotência ou a esterilidade não poderiam jamais ser motivo de divórcio. E, no entanto, são universalmente. Né? Não há nenhum homem no mundo que a lei obrigue a perseverar com uma mulher estéril se ele casou com ela na expectativa de ter filhos. Nem que obrigue a mulher a permanecer com o homem impotente se ela casou com ele na perspectiva de ter filho. Então, família, meu filho, é onde existe a possibilidade, ao menos teórica, da geração, senão não tem família, não. Não adianta você dizer isso, novas modalidades de existência familiar. Vai passar, uma entidade familiar passa a existir por decreto da Dona Maria do Rosário, quer dizer, junta 2 marmanjos, agora por que 2? Por que não pode ser 4? Os muçulmanos têm direito a ter 4 mulheres? O seu Luiz Mota não tem direito de ter 500 homens? Por que ele não pode casar com os 500 homens? Mas que coisa mais injusta! Que discriminação odiosa! Por que o Luiz Mota vai ter que desistir de 499 para ficar com umzinho só? Tem que ter o casamento coletivo, casamento homoafetivo coletivo, né? Deixa o Luiz Mota casar com os 500 homens, quero ver ele sustentar os desgraçados. Ele bem merece isso. Daí vão fazer um arranjo lá, o INPS vai dar dinheiro para ele sustentar os 500. Você vê, a prova de que tudo isso é uma palhaçada é o próprio Luiz Mota. Como é que você vai falar de casamento gay com 500 homens? Ai, ai, ai. Agora, você vê aqui, um dos motivos dessas questões entrarem na discussão é que, a partir do século XIX, com o advento da sociedade industrial, entrou nas discussões morais um modo de raciocínio que é característico da economia, né, que é o raciocínio custo-benefício. A partir da escola utilitarista, de Jeremy Bentham, etc., entrou esta ideia de que a moral tem de render, a moral tem de simplificar a sociedade e, sobretudo, simplificar a administração estatal. Então, aquilo que facilita a administração estatal passa a ser considerado moral. Aquilo que é conveniente para a administração, né, aquilo que aplana o caminho para a administração é moral, e o que atrapalha é imoral. Então, a partir da hora que entrou o cálculo econômico, meu filho, a moral passa a ser um setor da economia. Ela perde toda a autonomia. A moral não é mais nada. Né? E esse processo, o sociólogo americano Ralph Favre denominou a desmoralização da sociedade, quer dizer, o esvaziamento moral. Então, é claro que as pessoas que defendem coisas como essa, como Dona Maria do Rosário, esse pessoal não tem mais consciência moral nenhuma, porque vai julgar tudo em termos, vamos dizer, agora nós temos a conveniência, por exemplo, de controle populacional, né? Então é melhor fomentar o homossexualismo, né? Se amanhã você vê que os casamentos monogâmicos não estão procriando o suficiente, então você institui a suruba estatal, para criar mais crianças. Na Alemanha nazista tinha isso, eles faziam aqueles torneios de juventude, então todo mundo comia todo mundo, e o Führer ficava contente porque estava gerando mais soldados para o exército alemão, e mais braços para trabalhar na indústria alemã. E na Rússia a mesma coisa. Eles toleravam a putaria toda, por quê? Porque vai gerar mais gente, nós precisamos de mais gente. Né? Quer dizer, quando precisa de menos gente, a moral é uma. Quando precisa de mais gente, a moral é outra. E assim, tudo vira uma conveniência da administração estatal. Aqui. O Lula, então, vendo que
a tal da PL 122 não estava difícil de aprovar, o que ele fez? Deu um golpe. Né? Criou o tal do Conselho Nacional do Combate à Discriminação. Então, discriminação, por exemplo, consiste em dizer essas coisas que eu estou dizendo. Eu dizer que eu acho melhor meu pai ter transado com a minha mãe migerado do que ele comer o vizinho e gerar um cocô. Eu acho melhor, para mim. Né? Então, muito me orgulho de que ele tenha feito isso e estou contentíssimo de que ele tenha escolhido, né, a via vaginal. Porque, caso contrário, né, eu seria como o Sérgio Cabral, como a dona Maria Rosário, em vez de ser eu. Eu dizer isso já é discriminação, já é homofobia. Agora, homofobia, veja o termo. Eu estava examinando, lembrando assim, o tempo que eu era criança, estava na escola primária, no ginásio, falei, existia homofobia. Alguém tinha medo dos homossexuais? Falei, mas que coisa mais absurda. Quer dizer, os homossexuais eram as pessoas, aqueles menininhos, né, fraquinho, efeminadinho, né, que gostava de exibir sua fraqueza, assim como os outros gostavam de exibir força, gostavam de exibir fraqueza, porque davam ares femininos para ele. Como é que a gente ia ter medo daquelas criaturas incapazes de fazer mal ao mosquito? É? Eu nunca vi homofobia nenhuma. Agora, eles acreditam que a pessoa tem tanto medo, que elas convertem o medo em ódio para disfarçar o medo. E daí você tem que agredir e matar homossexuais para disfarçar o medo que você sente deles. Eu digo, mas que teoria mais psicótica, mais idiota, meu Deus do céu. Isso não faz sentido nenhum. Homofobia jamais existiu. Agora, você quer saber quem tinha ódio dos homossexuais? Dos menininhos, né? Era aqueles garotão fortão que às vezes ia lá e comia eles. Comia, depois ficava com raiva, e daí tinha que bater. Para disfarçar, para ele sentir que ele é um machão de novo. Assim. Então, é assim, quem é homossexual? Os dois. Por exemplo, um rapaz se queixa aqui, não, você é indiferente aos estupros de homossexuais. Falei, meu filho, na história humana, desde o tempo de Adão e Eva, ou pelo menos desde o tempo do homem de Neandertal, nenhum heterossexual jamais estuprou um gay. É só um gay que estupra outro. Outra coisa, nas penitenciárias, nas cadeias, todos os estupros penitenciários são estupros homossexuais. Como é que vocês não percebem? Então, eu acho que depois que você comeu o sujeito, tá entendendo? Bom, o ato seguinte é bater nele. Né? Porque você se sente, né, que o seu nível de virilidade baixou, mas você quer restaurá-lo, quer ser ao mesmo tempo gay e viril, que tem cara, é gay e viril. Né? Então você entrou numa contradição consigo mesmo e você vai aliviar sua confusão batendo no outro, que está ali, não está fazendo mal a uma mosca, ele está ali de quatro, completamente indefeso. Né? Então, eu nunca vi homofobia a não ser como disfarce de conduta homossexual indesejada pelo próprio cidadão. Só isso que eu vi. Agora, eu mesmo, o que eu tento puxar pela minha memória, o que eu sentia perante esses caras? Eu sentia a mesma coisa que sentia qualquer pessoa fraca. Você tem um instinto de simpatia e proteção. Isso é o máximo que você vai ter. Né? E acho que isso é um sentimento normal da humanidade. Agora, para esses caras, para a dona Maria do Rosário, todo mundo que não é gay ou pró-gay, ou gaysista, é homofóbico. Sabia dessa? Vocês têm terror de homossexual. Você vê um travesti na rua, você sai correndo, mãe, e vai se agarrar na saia da sua mãe para se proteger do travesti. Você é homofóbico, porra! Que é isto, minha gente? As pessoas falam essas coisas e vocês não cospem na cara do desgraçado. Ela vai para casa, rapaz. Cala a boca, burro. Né? Olha, o Bolsonaro foi gentil de chamar essa moça de vagabunda. Porque eu não acredito que nenhuma vagabunda, no sentido de prostituta, possa exercer a sua profissão com base na racionalidade da dona Maria do Rosário. Ela não teria um cliente sequer. Não saberia nem fazer a conta do Michê, porra. Né?
Olha aqui. Agora, você vê o seguinte, nós estamos completando 6 meses que o Alejandro Penha Esclusa foi preso na Venezuela. Né? Até agora não apareceu a testemunha, né? Porque os caras pegaram, eles mesmos interrogaram a testemunha, dizem que interrogaram, e mandaram o cara para Cuba. Eu digo, mas meu Deus do céu, você vai ter um processo. Né? Como é que você remove a testemunha e coloca fora do alcance do juiz, do advogado, etc, etc. Quer dizer, que raio de processo é esse? É claro que a coisa é falsa, está mais do que manifesta. Agora, como o negócio não está fácil lá na Venezuela, agora o Hugo Chávez quer controlar a internet. Ele quer controlar tudo, porra. Quer tapar a boca de todo mundo. Porque o fato é que ninguém mais o aguenta. Ninguém mais o aguenta. Muito bem, aqui o Wesley Ludke me escreve aqui. Como é que o senhor interpreta a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, onde ele prega a sujeição dos cristãos às autoridades? Fala, a sujeição à autoridade é a coisa mais natural do mundo. Você acha que a humanidade vive se rebelando contra a autoridade? Não, senão não existiria autoridade. A existência da autoridade é prova de que as pessoas obedecem. Portanto, é o instinto natural do ser humano e faz parte da ordem das coisas. Agora, em certas circunstâncias onde existe um abuso, etc, etc, então o cara perde a sua autoridade. E é simplesmente um cara que está exercendo um poder discricionário em cima de você. Quer dizer, não tem autoridade nenhuma. A autoridade vem de autor, meu filho. Quer dizer, o sujeito que decidiu e que, portanto, é o autor das suas ações e é responsável por elas. Agora, o seu Lula não é responsável por coisa nenhuma. Quando o que ele faz dá merda, como sempre dá, a única coisa que dá certo no governo dele é a política econômica do governo anterior. Então, daí o que ele disse? Eu não sabia de nada. Então, quer dizer, esse homem não tem autoridade. Então, não se deve obedecer o Lula. Nunca. E nem respeitá-lo. Se ele forçar você a obedecer, meter a polícia no seu encalço, encostar uma metralhadora na sua cabeça, daí você obedece por medo. Mas aí não é obediência, você está simplesmente cedendo ao poder para defender a sua vida. Isso é diferente do que diz São Paulo Apóstolo. A autoridade, toda e qualquer autoridade, ela tem que ser respeitada pelo simples fato de que ela existe. Agora, o poder que se impõe sem autoridade não é para ser respeitado nem obedecido de maneira alguma. Não é que autoridade tem Dona Maria do Rosário, Dona Dilma, etc. Não tem autoridade nenhuma, meu Deus do céu. Veja, a eleição não é suficiente para legitimar uma pessoa no seu cargo. É preciso que ela obedeça às leis. Ela não está lá, não é eleita para fazer o que quer. Quando é que vou entender isso aqui? Faz parte, vamos dizer, da autoridade num regime democrático constitucional que o sujeito é eleito para fazer cumprir as leis. Por isso é que diz que ele é um magistrado. Não é isso? Então, a autoridade magisterial. Então, agora, se o camarada vai lá e faz o que ele quer, o Lula foi eleito para montar o mensalão? Não, porra. Então por que você tem que obedecer o cara que está fazendo isso? Ele foi eleito para impor esta política nojenta de proteção à sodomia, de santificação da sodomia, que ninguém vai poder falar mal. Olha, não pode falar mal. Por exemplo, o Dr. Freud acha que o homossexualismo é doença. Nós vamos proibir os livros do Dr. Freud. Dr. Wilhelm Reich diz que o homossexualismo é doença. Aliás, ele é tão comunista que ele acha que só existe homossexualismo no capitalismo. Quando vier o socialismo, todo mundo vai parar de dar o cu. Isso é o que ele diz. Nós vamos proibir o livro do Wilhelm Reich. Carl Jung também diz que é doença. Então nós vamos proibir todos os clássicos da psicanálise. Não é isso? Junto com a Bíblia. Ai, ai, ai. Aqui, agora o Ministério da Saúde está lá distribuindo camisinhas a crianças de 10 anos. Presta atenção. O que a camisinha tem a ver com a anti-homofobia? Porque o sujeito usou uma camisinha, ele deixa de ser homofóbico? Não, não tem nada que ver. Então, a camisinha não serve como propaganda anti-homofóbica. A camisinha, meu filho, serve para trepar. Entendeu? Para que você usa camisinha?
Se existe algum outro uso, bom, tinha um tempo que eu morava na casa do estudante, a gente usava a camisinha para encher de água e jogar nos que estavam no andar de baixo, né, para a gente jogar para encher o saco deles. Era assim, o único uso alternativo que eu posso conceber da camisinha. No resto se usa para trepar. Né? Eu não usava, eu tinha horror daquilo. Horror. Né? Eu tive sorte de não ter distribuído dezenas de filhos, porque naquela época eu só pensava em mulherada, e tinha muita merda na cabeça. Então, eu não usava, mas eu sabia já naquele tempo, você veja, eu com 20 aninhos eu já sabia, olha que rapaz precoce, eu sabia que a camisinha era usada para trepar. O Ministério da Saúde não sabe. A camisinha para ele é material didático. É para você aprender a não ser anti-homofóbico. Ora, meu Deus do céu, que desculpa mais filha da puta. Vocês querem disseminar, tá certo, a sexualidade desenfreada entre as criancinhas, tá certo, para que elas depois virem a freguesia, a clientela dos pedófilos. Vocês querem isso, é claro que querem. Você incentivar a prática sexual entre crianças é torná-las vulneráveis ao assalto sexual dos adultos. É a coisa mais óbvia do mundo, Quanto mais você sexualiza a conduta da criança, mais ela está aberta a essa possibilidade. Isso vai aumentar necessariamente. Né? Agora, atenção, hein? Atenção. A camisinha, meu filho, não é para qualquer uso. Né? O uso heterossexual da camisinha vai ser imoral. Quer dizer, você pega o menino trepando com a menininha, vai ser imoral do mesmo jeito. Agora, você pega o menininho comendo outro menininho, não, aí não pode falar mal, porque é anti-homofóbico. Né? Que esculhambação. Meu Deus, até quando nós vamos continuar obedecendo essas pessoas? Que não têm capacidade para se governar a si mesmas, que não têm o senso do que elas mesmas dizem. Elas dizem uma frase, na frase seguinte elas se desmentem, se contradizem e nem sequer percebem. Não sabe, a dona Dilma não sabe montar uma frase inteira. Ela começa a frase, uma palavra, duas palavras, tira a terceira, já esqueceu a primeira. Né? O Lula não. O Lula na segunda ele já esqueceu. Né? E o Fernando Haddad, não é nem na segunda, é na primeira. Ele vai falar cabeçalho e sai cabeçário. Né? Cabeçário. Cabeçário é coleção de cabeças de peru. Né? Peraí, tem mais alguém? E o nosso tempo infelizmente acabou. Né? Então, muito obrigado a todos, até a semana que vem.